Bom dia a todos. Agradeço o convite de estar aqui na OAB. Contar rapidamente aí a minha trajetória. Eu sou engenheira e formada já há 20 anos e trabalho com resíduos aí há 20 anos. E em certo momento da minha carreira, assim, eu falei assim, a engenharia não estava mais suprindo todas as necessidades. Então eu entrei na faculdade de Direito, me formei, então eu sou colega de vocês, me formei no ano passado, já tive na Comissão de Meio Ambiente da OAB do Rio de Janeiro, o Flávio, Denise, especificamente falando de seropédica, né, que havia um questionamento grande sobre o aterro de seropédica na ocasião. Mas então, para os alunos aí de Direito, né, estive há pouco tempo, apesar de não ser tão novinho assim quanto vocês, mas há pouco tempo aí onde vocês estão e me encantei com o Direito, né, apesar de engenharia ser uma carreira interessante, o Direito complementa muito. E essa área de Direito Ambiental, para quem quer seguir, eu acho fantástica. Assim, o campo está extremamente aberto, eu falo para os engenheiros e para os advogados, tecnólogos, é uma área que precisa de gente boa, precisa de gente nova, com ideologia, e, enfim, e tem muito... aqui no Brasil a gente tem muito o que fazer no setor ambiental, não somente na área de lixo, como em todos os outros setores. Então, acho que é um campo aberto aí para a garotada que está ávido aí para se formar e entrar no mercado de trabalho. Aí, gente, assim, o Carlos, que foi colega nosso lá em Seropédica e agora foi para outra empresa, ele explicou muito bem, né, a questão de construção, como é que constrói um aterro sanitário, como que você evita a poluição, que a gente dizia antes, o lixão ele causa poluição, o aterro controlado ele minimiza a poluição, o aterro sanitário efetivamente evita a poluição, porque o resíduo não tem contato algum com o solo, com a água subterrânea, os gases são drenados, são tratados, são transformados em energia limpa, então você não contamina as nossas maiores fontes de energia, né, que é a água, o ar que a gente respira, o alimento que vem do solo. Então, basicamente esse é o conceito da não poluição. E ele explicou assim brilhantemente como que se constrói. Isso é super complicado. Quer dizer, quando a pessoa vai visitar um aterro sanitário, por isso que é importante uma apresentação desse tipo. A maioria das obras, elas não ficam aos olhos das pessoas que vêm, porque eles ficam no subsolo. Então, a pessoa é simples, mas não é. Não é simples, e a gente está lidando com o chorume, que é muito delicado, né? E o chorume é um dos maiores contribuintes para a poluição dos nossos recursos hídricos. A gente sabe que o investimento em saneamento, para cada real que você investe em saneamento, você deixa de investir R$5 em saúde. Então, o meio ambiente é saúde. Por muito tempo, os lixões, quer dizer, os municípios do Brasil inteiro, 5.560 e tantos municípios, simplesmente faziam uma boa coleta e tiravam o lixo dos olhos da população e levavam para um lugar distante que nunca ninguém sabia onde. Até hoje, se você perguntar para uma pessoa, para onde vai seu lixo? Vai para o caminhão de lixo, mas não sabe para onde que esse caminhão de lixo leva o lixo efetivamente. Então, e por que os municípios faziam isso? O prefeito estava interessado em se reeleger. Se ele tirasse o lixo dos olhos da população e levasse para um lugar longe, num terreno baldio, perto de gente pobre, que isso e não gastasse nada com isso, isso não ia fazer diferença para ele, mas isso mudou. Isso vem mudando com a Política Nacional de Meio Ambiente, depois veio a Política de Saneamento e aí veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos para complementar isso tudo. Então, é um assunto do lixo, aquela questão que o Vitor falou há pouco tempo, que a gente está saindo do século XIX para o século XX agora, que a gente está encerrando os lixões, é muito importante encerrar os lixões. Eu já visitei centenas de lixão, lixão é uma coisa desumana, são pessoas catando junto com urubu, mosca, porco, uma coisa assim, lagoas de chorume cheio de porcos e gente morando junto. Vocês devem ter visto aqueles filmes Lixo Extraordinário, um filme excelente também que era Estamira, sobre uma catadora esquizofrênica, um filme do Marcos Prado, que está até nas locadoras. É uma realidade assim que parece distante da gente, que a gente que está na nossa casa, mas é uma realidade muito comum no Brasil como um todo. Acho que o Rio de Janeiro está saindo disso agora, mas existem outros estados que ainda tem muito que ser feito, especialmente Norte, Nordeste. Tem muita coisa a ser feita nesses estados. A região Sul já está melhor. Então, eu falo demais. Eu vou passar os slides aqui, que ela vai brigar comigo
Então, assim, eu vim falar de CTR Nova Iguaçu, CTR Seropédica. Vou falar rapidamente, não vou falar nada de construção de aterro, porque o Carlos já falou, e falar mais dos desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porque a gente está muito acostumado no Brasil com a lei que só fica no papel. Então, como a política pode ser implementada efetivamente para resolver o problema de lixo, né? Juntar o direito, a parte teórica, a prática efetivamente. Mas, assim, vou colocar umas questões, a gente responde em conjunto aí. Mas a gente tem uma situação ainda no Brasil, acho que já melhorou um pouquinho, né? Esse slide eu fiz há um tempinho atrás, mas aproximadamente 70% dos municípios ainda descarregavam lixo em lixões ou aterros controlados, e somente 27% em aterros sanitários. A gente tem, assim, a gente está saindo do lixão para o aterro sanitário. Porém, em outros países, como a Europa, o aterro sanitário já também é proibido levar o lixo in natura para o aterro sanitário. Já existem outras formas de tratamento, o resíduo tem que ser pré-tratado para depois ir para o aterro sanitário. Só que a gente não consegue correr uma maratona sem correr primeiro 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Então, a gente está saindo do zero. Quer dizer, uma pessoa sedentária que nunca correu, para você correr a maratona e chegar lá, você tem que sair do lixão, vai para o aterro sanitário, faz educação ambiental, começa a coleta seletiva e depois implementa outros sistemas de tratamento, de transformar, fazer usinas de geração de energia com lixo, ou transformar o resíduo em adubo, ou transformar o resíduo em óleo diesel. A gente já viu tecnologia com isso. A grande questão, hoje existe tecnologia para tudo, a questão é a viabilidade econômica para os municípios brasileiros. Como bem o Vitor falou, os municípios pequenos não têm como arcar nem com aterro sanitário moderno, não tem hoje, a não ser que fizessem uma revisão no orçamento, que arrecadassem mais com a taxa de limpeza urbana, isso geraria, esse custo iria para o contribuinte, certamente, mas faria com que as pessoas também pensassem em minimizar a geração nas suas próprias casas. As pessoas deveriam pagar pelo lixo efetivamente gerado e não uma taxa fixa, isso também faria com que as pessoas gerassem menos resíduos nas suas casas. Isso tudo tem que ser implementado em conjunto. Então, agora, uma meta de cada vez. Sair do lixão para o aterro sanitário, esse é o desafio do Brasil. Alguns municípios que têm mais recursos, são mais ricos, podem sim partir para outras soluções, sair do aterro sanitário, ir para as usinas de geração de energia, ir para a usina de diesel, para gerar diesel com resíduo, ir para a usina de compostagem, enfim, existem muitas tecnologias no mundo, não é falta de tecnologia já consolidada no mundo, é falta realmente de viabilidade econômica e financeira para os municípios brasileiros. Então, quer dizer, a ideia é essa, a gente sai do lixão, passa pelo aterro sanitário e depois tenta chegar daqui talvez a uns 15 anos em outras soluções assim, majoritariamente no Brasil. Pode passar, por favor? Então aqui é mais ou menos a evolução, né? Isso aqui é uma foto do lixão da Marambaia. Eu já vou falando um pouco de Nova Iguaçu. A história do CTR Nova Iguaçu, que eu vim falar disso na realidade o aterro sanitário de Nova Iguaçu foi o primeiro aterro do Estado, tinha efetivamente sanitário licenciado do Estado do Rio de Janeiro. A gente pegou a nossa licença de operação no dia 13 de fevereiro de 2003. Essa data foi um marco, né? Foi sangue, suor e lágrimas, porque é muito difícil. O lixão é fácil de fazer, porque é só começar a jogar lixo ali e ele nasce. O aterro sanitário você tem que licenciar, tem que fazer audiência pública, tem aquelas coisas todas que vocês conhecem, que é a democracia e que é pertinente, tem que ser feito mesmo, né? Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque muitas vezes você quer fazer o bem e as pessoas acham que você quer fazer o mal. E até porque muita gente tentou fazer o mal enganando as pessoas e as pessoas ficaram com trauma e são legítimas para isso. As comunidades do entorno, principalmente, que ninguém quer lixo perto de casa. Então, a gente demorou mais ou menos 3 anos para licenciar o aterro de Nova Iguaçu. É um contrato de concessão. Eu vou falar no final a questão do modelo institucional. Você tem as prefeituras e tem as empresas privadas. Como que é o modelo institucional disso? Como que você rompe a barreira dos 4 em 4 anos de trocar de prefeito e não ter descontinuidade, um aterro que era um aterro sanitário virar um lixão? Isso é o grande desafio, né? E como que se faz isso? Como é que a gente resolve esse problema institucional, que não é técnico, mas é institucional? Então, Nova Iguaçu foi uma concessão de 20 anos. Na ocasião, ainda não tinha lei das PPPs, era na lei das concessões, concessão de usuário único, para vocês que fazem direito administrativo, concessão usuário único, e a gente ganhou essa concessão. A empresa, na ocasião, chamava SA Paulista, é uma empreiteira. Imagina uma empresa paulista fazer o primeiro aterro do Estado do Rio de Janeiro.
na audiência pública, volta para São Paulo, vai fazer aterro pro Pita, vai fazer aterro pro Maluf. Então, foi infeliz, a gente tinha que ter mudado o nome, porque teve o primeiro, né? E aí, aquele estigma de, não, você vai instalar outro lixão. E esse contrato de concessão, ele tem, né, duas obrigações, uma já foi cumprida, outra está em funcionamento. Existia um lixão em Nova Iguaçu, chamado Lixão da Marambaia, que tem essa foto aqui. Esse aqui já é o lixão recuperado, tem mais outras fotos. Tinha o lixão da Marambaia, um lixão horroroso, com todas as características ruins do lixão. E a característica, assim, parece que as pessoas sempre escolhiam assim, os piores lugares para fazer o lixão. Sempre perto de Rio, de Bahia, na confluência de dois rios, o Iguaçu e Rio Tinguá. Lá estava o lixão. Então, são os piores lugares que as pessoas escolhem para fazer esses lixões. E a gente tinha que fazer a recuperação e encerramento desse lixão e a implantação da nova central de tratamento de resíduos de Nova Iguaçu. Isso foi feito, o mais legal de tudo, foi o primeiro do Estado e deu origem ao primeiro projeto do mundo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto, o projeto Nova Gerá. Foi o primeiro projeto do Protocolo de Quioto registrado na ONU do mundo, e não só de lixo, de qualquer coisa de redução de gases de efeito estufa, porque o gás do lixo, da degradação da matéria orgânica do lixo, ele tem muito metano, o metano contribui 21 vezes mais do que o gás carbônico para o aquecimento global. Então, se a gente conseguir montar como fosse um bioreator, como o Carlos falou, você impermeabiliza por baixo, impermeabiliza por cima, você monta uma rede de tubulação, succiona esse gás, e esse gás, ao invés de ir para a atmosfera e gerar efeito estufa, você gerar energia ou você tratar esse gás, você está reduzindo muito o potencial estufa daquele sistema. E, por conta disso, a gente registrou o primeiro projeto na ONU, de acordo com o Protocolo de Quioto. Vocês sabem que está tendo em Doha agora, a COP18, se não me engano, para discutir aí, porque o Protocolo de Quioto vence agora, né, até 2012 se vai renovar o Protocolo de Quioto. E foi um instrumento muito importante de transferência de recursos de país rico para país pobre, porque só os países ricos que tinham metas e compravam créditos dos países pobres. Então, eu não vou entrar no mérito, eu tenho pouco tempo, mas a gente teve o primeiro projeto do mundo disso, foi em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, primeiro aterro, e foi super legal, porque em Nova Iguaçu a gente aprendeu tudo, acho que o próprio órgão ambiental, o estado aprendeu tudo também, a gente tem lá uma estação de tratamento de chorume funcionando, está aberta a visitação, e a gente transforma o chorume, aquele líquido preto, numa água limpa que pode ser reutilizada. Então, a ideia maior que a gente almeja é transformar o lixo, que é um passivo, num ativo. Como? Você fazer uma central de tratamento de resíduos, uma central de utilidades, onde você pode, com lixo, gerar energia elétrica, com lixo você gerar vapor, com lixo você vender o gás, com lixo você, através do chorume, você gera uma água que pode ser reutilizada ou vendida para as indústrias da região. Ser uma central de utilidades para que indústrias da região possam se instalar e obter insumos, inclusive mais baratos e sustentáveis. Vocês viram o projeto de lei, ontem saiu no Globo, o projeto de lei que obriga a SEG a comprar 5%, se não me engano, do gás de aterro sanitário. Então, quer dizer, isso já é um passo fantástico do Estado do Rio de Janeiro. A gente já tem, um dos nossos maiores negócios hoje em Seropédica é a venda do gás do aterro, porque o aterro Seropédica hoje, então eu estava falando de Nova Iguaçu, agora falando de Seropédica. O aterro de Seropédica recebe todo o lixo do Rio de Janeiro. A gente tem uma vazão de gás que vai chegar a 20 mil metros cúbicos por hora. E esse gás é energia limpa, vindo de uma coisa que a gente joga fora. Então, o nosso maior projeto lá é fazer um gasoduto e vender para as indústrias, através de gasodutos da própria SEG, que é a concessionária de gás. Então, isso tudo vai propiciar essa coisa. Então, é sempre essa questão, transformar uma coisa que é passiva em ativo. Só que é difícil, gente, não é simples, porque a situação realmente do Brasil são lixões. A gente acabou de ganhar uma concessão, uma PPP, lá no norte do país, em Belém, lá tem um lixão também, vai ser desse jeito, vai recuperar o lixão, montar uma central de tratamento de resíduos. Então, estamos tentando evoluir com esses sistemas aqui. E aqui no Rio a gente fez Nova Iguaçu primeiro, São Gonçalo, a gente tem a concessão de São Gonçalo, encerramos o lixão de Itaoca, que também era um mini gramacho, encerramos o lixão de Itaoca, implantamos o novo aterro sanitário de São Gonçalo, numa concessão também, temos Barra Mansa, temos Rio de Janeiro, com Seropédica. Então, estamos tentando, os de grande porte, nós estamos tentando fazer esse sistema. Os municípios pequenos é muito difícil, porque fica muito caro para o município pequeno. Então, como o Vitor falou, os municípios pequenos têm que se unir para ter um certo porte, senão fica muito caro. Ele mostrou um gráfico ali, eu não vi os números, mas eu acredito que o município pequeno fique mais de R$100 por tonelada um aterro sanitário.
porque o tratamento de chorume é muito caro. Gente, você tratar o chorume, gente, é dificílimo. Você transformar um negócio preto, cheio de poluente, numa água limpa que possa ser lançada num corpo hídrico. Dá para fazer, mas é caro. Isso tudo é caro. Por isso os municípios pequenos têm que se juntar para fazer unidades mais modernas. Vai passando. Eu só tenho 5 minutos, eu vou lá para o final. Aqui é o aterro Marambá encerrado. Vai passando, vai passando. Aqui, ó, aqui era Nova Iguaçu, o lixão da Marambaia. Isso aqui é o lixão de Itaoca, em São Gonçalo. Como é que era antes? Aqui é o Morro do Bumbo, aqui, só para falar que foi um antigo lixão, que vocês sabem a tragédia que foi. A gente fez a parte de recuperação ambiental do Morro do Bumba nessa ocasião. Foi uma obra do governo do estado e também é um problema. O Morro do Céu, que acho que o Marcelo vai falar aí melhor, quer dizer, teve também uma parte de recuperação ambiental do Morro do Céu. Pode passar? Isso aqui é o de Itaguaí, que faz parte a licença ambiental de Seropédica. Foi muito difícil, né, também de conseguir. E essa licença ambiental saiu com muitas e muitas obrigações. E uma das obrigações da licença ambiental da CTR de Seropédica foi recuperar o lixão de Itaguaí e recuperar o lixão de Seropédica. Então, dentro da restrição da licença da CTR Seropédica. Quer dizer, é uma CTR em outro município que recebe todo o lixo do Rio de Janeiro e nada mais justo que o empreendedor implantar ações para esses municípios, como recuperar lixões. A gente fez vias, escolas, enfim, tratamento de esgoto, uma série de outras coisas. Pode passar? Isso aqui são algumas fotos de lixão para vocês verem o que é, assim. Tá ficando cada vez mais difícil de mostrar lixão, né? Antigamente a pessoa vinha para cá, o que eu fazia? Eu levava em Gramacho, né, que a gente também fez a recuperação lá de Gramacho, lá em Gramacho legal pra caramba, ele fechou e hoje tem um empreendimento super moderno de extração de gás, uma usina de gás e venda de gás para Reduc. Então, aquilo que era o maior passivo ambiental do Estado, cara, parou de receber resíduo, fez a recuperação ambiental e ainda o gás está servindo de insumo para a Reduc, através de um gasoduto. Então, a primeira coisa que eu fazia quando chegava a visita, primeiro eu tenho que mostrar o ruim. Então, eu ia lá para Gramacho, Catador, São Gonçalo, Lixão, não sei o quê, e depois mostrava o bom. Eu mostrava lá Nova Iguaçu, bonitão, não sei o quê, aí... Agora, e as pessoas ficavam chocadas mesmo, porque choca. Esse negócio de lixão choca muito, muito. É muito chocante para quem não está acostumado. E agora está ficando difícil mostrar lixão, né? Então, as oportunidades estão, graças a Deus, acabando, mas, enfim, só nas fotos mesmo. Vão passando? Bom, passando. Isso aqui, Bom, uma coisa assim, que é importante, quer dizer, por que no Brasil também ficou essa situação tão crítica? Por conta dessa questão das prefeituras, da descontinuidade de 4 em 4 anos, o que um prefeito fazia, o outro desfazia. Isso que a gente sempre via. Um prefeito construía o aterro e começava a operar. Aí trocava de prefeito, aquele prefeito achava que ele tinha outra prioridade. Então ele não gastava nada naquele aterro, virava um lixão. E aí, fora essa questão eleitoreira, de não querer gastar na disposição final, de gastar na coleta. Mas como se resolve essa situação e como que a empresa privada entra? E aí que tem tudo a ver com a Política Nacional de Resíduos, com a lei das PPPs, com a lei das concessões. Quer dizer, a prefeitura ela não é preparada para operar um equipamento como esse, que é um equipamento que precisa de recursos a todo momento. Se quebra um trator, a prefeitura vai fazer a licitação para uma peça, já vai virar lixão, você já não vai conseguir fazer. A estação de tratamento de chorume, acaba o insumo da estação, não vai tratar o chorume, você vai lançar chorume no corpo hídrico. Então, não é vocação da prefeitura operar. O que ela normalmente fazia? Contratos de acordo com a lei de licitações 8666, de curto prazo, de 1 a 5 anos. Era isso que a prefeitura vinha fazendo. Aí, com a lei das PPPs, e com a lei das concessões, depois lei das PPPs, deu oportunidade das prefeituras fazerem licitações para 20 anos, 25 anos, 30 anos, onde a prefeitura não gastaria nada de investimento no momento, quer dizer, a empresa privada investiria em recuperar o lixão, investiria em construir a central de tratamento de resíduos e operá-la durante 20 anos, cobrando somente uma tarifa por tonelada, através de uma licitação pública. E esse modelo institucional que propiciou no Brasil inteiro a resolução desse problema do resíduo sólido, né? Então, é um modelo institucional que a gente disse que as PPPs, ou as concessões, mas especificamente a PPP,
é um modelo de sucesso, aí, é um modelo já consolidado como sendo o melhor para esse setor, o melhor modelo de contratação para você ter essa continuidade. Isso aqui mais ou menos diz isso. Uma PPP é uma parceria com a prefeitura, onde a prefeitura participa dos ganhos, você tem receitas acessórias, onde a prefeitura participa da receita. Então, é uma situação de ganha-ganha, claro que através de licitação pública, e a licitação é baseada na política de saneamento básico, na política nacional de resíduos, na lei das PPPs, na 8666, mas... E aí você engloba isso tudo e monta um empreendimento de longo prazo. E outra coisa, gente, o órgão ambiental para fiscalizar, o Vitor sabe, o órgão ambiental fiscalizar um privado, ir lá e multar, tem muito mais efetividade do que ficar multando a prefeitura. Multa a prefeitura não paga. Multa de novo, a prefeitura não paga. Você vai multar uma empresa privada que vai na pessoa do dono. E é totalmente diferente essa relação até de fiscalização da qualidade ambiental do empreendimento, que é importantíssimo. Também não adianta você implantar um empreendimento e ele não ter essa fiscalização, esse controle de qualidade. Pode passar? Agora, fim. Peraí, vai passando. Me dá mais 2 minutos. Por favor, vai para o final, algumas fotos, depois eu disponibilizo a apresentação, quem quiser, que tem muita foto, que é legal assim, de ver. Pode ir passando. Eu só quero, no último slide, isso aqui é seropédica, CTR seropédica, que também é uma concessão, tá? Tem a concessão de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro também é uma concessão para montar um novo CTR da cidade do Rio de Janeiro, especificamente em seropédica, que é o único aterro sanitário com dupla manta, com sensor no meio, único, eu vou te dizer, das Américas, assim, para resíduos sólidos urbanos. Eu nunca vi um aterro para resíduos sólidos urbanos com 2 mantas. A gente fez isso por conta de um aquífero Piranema, e a gente fez isso para dar uma dupla proteção ao aquífero Piranema, que foi um projeto muito polêmico, vocês devem ter escutado, foi muita briga, muita audiência pública, mas está lá funcionando, não está poluindo e está tudo certo. Vamos passar lá para o final. Só vai passando. Lá voltando, peraí, volta um. Então, só os desafios da política, quer dizer, a gente tem lá a Política Nacional de Resíduos. Quais são os grandes desafios? Como que a gente aparelha os mais de 5.000 municípios para que consigam atingir as metas ambientais das políticas? Então, a gente tem uma divisão. Os pequenos municípios não tem jeito, tem que se juntar e o Estado precisa apoiar, como o Rio de Janeiro está fazendo. Eles não conseguem solução sozinhos, eles têm que se juntar, seja em consórcio, seja em outro instituto aí que se ache mais viável, e o Estado participando. Dentro da Política Nacional de Resíduos, você tem lá tem as micro-regiões, e pode haver porque assim, a competência hoje, pela Política Nacional de Resíduos, pela política de saneamento, a competência do lixo é da prefeitura. Né? Assim, a prefeitura, o município que tem que cuidar do seu lixo, não é o Estado, né? Mas a competência é da prefeitura. Porém, criando micro-regiões, essa competência pode sim passar a ser do Estado, o Estado assumir essa competência. No caso do Rio de Janeiro, o que eu entendo que está sendo feito, os consórcios vão ter a participação do Estado. Né? Então, essas licitações vão ser do consórcio com a participação do Estado, que é muito interessante. Municípios pequenos não conseguem se virar sozinhos. Regiões metropolitanas também pode o Estado assumir essa competência. E os municípios médios e maiores, sim, que eu posso afirmar, que o Instituto da concessão é simples mesmo, ou da PPP, são os melhores institutos para você atingir esses empreendimentos de longo prazo, você ter um grande investimento inicial e poder operar isso por 20, 25 anos sem descontinuidade e com segurança jurídica na troca de governo municipal. Porque eu estou falando aqui do lado da iniciativa privada, gente. É muito difícil essa questão de troca de prefeito. Você tem um contrato de concessão de 20 anos e, enfim, e troca o prefeito. Então, essa questão da segurança jurídica e uma coisa que eu quero falar, pode passar? Pode passar, essa aqui. Não, essa, não, volta. Essa aqui, é o último slide. Não, volta um, isso. A questão do Estado, como que o Estado pode intervir? A questão da fiscalização, o papel das agências reguladoras. Isso que eu queria falar. A gente tem as concessões lá de energia elétrica. Daí você tem a ANEEL, que é uma agência reguladora federal. Agora, você tem as concessões municipais, que não tem agência reguladora. Quem que te fiscaliza é o próprio município, só que troca, cada 4 anos o fator político fica ruim, ele atrapalha. Porque esse fator político, ele gera insegurança jurídica para uma empresa que investiu 50, 60, 70 milhões, aí vai lá, troca o prefeito,
Então, e por quê? Porque, tudo bem, a concessão é um contrato firme. Só que, se uma pessoa de má fé quiser utilizá-lo contra você, ele vai começar a te multar todo dia, ele não vai te pagar, ele vai fazer... E se isso tiver transferido para uma agência reguladora, que não tem esse fator político, é muito melhor para a concessionária, eu acho que dá mais transparência. Então, isso é uma questão que, seja no estado do Rio de Janeiro, eu já discuti esse assunto lá em Brasília, é uma questão que tem que evoluir. As concessões municipais de lixo, elas têm que evoluir para dar segurança às empresas que investem milhões não ficarem na mão dessa questão política, dessa troca de governo municipal, às vezes municípios pequenos, com essa troca. Gente, muito obrigada, desculpa, eu passei o tempo. Mas...